hoje seria um caráter aprovado. E eu fico me perguntando, como nós podemos ter um caráter, como o nosso caráter pode ser aprovado por Deus? Eu acredito que essa é uma pergunta que com certeza você já fez. Porque se você não fez, eu acho que tem alguma coisa de errado. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser morada dele e passamos a viver como Cristo. Nós precisamos andar e viver em Cristo, como cristãos verdadeiros. Eu separei aqui o significado da palavra caráter. E diz assim: caráter é a caracterização do próprio sujeito, índole, personalidade ou modo de ser. O que seria uma pessoa então de caráter? Uma pessoa de caráter é aquela que possui um conjunto de valores morais e éticos. O que são esses valores? Honestidade, integridade, fidelidade e entre outros. Irmãos, nós podemos observar que caráter se assemelha a qualidades. Nós, quando vamos falar de caráter, uma pessoa de caráter, nós vemos pessoas com boas qualidades. Olha, esse irmão é honesto, esse irmão é fiel, esse irmão é íntegro. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre caráter. Provérbios 22:1 diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Ser respeitado é melhor do que a prata e o ouro. Salmos 15:1 e 2 diz assim: Senhor, quem poderá habitar no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo de coração e fala a verdade. Nós podemos perceber que o caráter que agrada ao Senhor, ele vem de Cristo. A Bíblia nos diz que a nossa atitude, ela precisa ser a mesma de Jesus. Nós precisamos ser como Cristo foi. Está escrito isso em Filipenses. Eu aqui não vou dar um versículo ou uma passagem bíblica chave que vai ser em cima dela que eu vou falar durante o culto. Não, eu vou falar vários versículos, vários capítulos, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, para vocês entenderem o que é ter um caráter aprovado pelo Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus, eu fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós pensamos em uma pessoa que tem um bom caráter, principalmente sendo cristão, nós assemelhamos ela a Cristo. Justamente é o significado da palavra, cristãos, imitadores de Cristo. Parece brincadeira, mas para a gente ter um caráter aprovado por Deus, nós precisamos nos preocupar mais com coisas profundas. Nós precisamos deixar de nos dedicar a distrações, coisas superficiais. Nós falamos muito de Judas. Judas não tinha caráter. Judas traiu Jesus. E eu fico me perguntando, nós falamos tanto de Judas que trocou Jesus por 30 moedas e nós trocamos Jesus por 5 minutos de vídeo no YouTube, 1 minuto de vídeo no TikTok, 1 minuto de vídeo de Reels no Instagram. E é mais sério, nós falamos tanto que Judas trocou Jesus por 30 moedas, mas nós não lemos a palavra o suficiente para saber qual Judas que traiu Jesus. Foi Judas Tadeu ou foi Judas Iscariotes? Nós falamos tanto de Judas e nem sabemos qual foi quem traiu Jesus. Irmãos, quem traiu Jesus foi Judas Iscariotes. E eu estou trazendo isso aqui para você. Você pode falar, por que você veio falar de Judas? Porque quando nós falamos de caráter, é muito mais fácil apontar o dedo para o outro. Não, você errou, você está errado, você não tem caráter, do que eu me analisar. Do que eu olhar para dentro de mim e falar, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de Cristo. A pastora Renata pregou esses tempos para trás sobre buscar verdadeiramente o Senhor. E eu penso que, como nós podemos dizer que buscamos ao Senhor se nós não andamos segundo a palavra? Se nós trocamos a Deus por reels, por série na Netflix, por vídeos no YouTube, como que nós falamos que nós buscamos a Deus para encontrar a Deus
se nós não caminhamos segundo a palavra, se nós temos dado ouvido às coisas do mundo. Um caráter cristão não é somente sobre ter moralidade. Eu sou honesto, eu sou íntegro. Não, um caráter cristão é você saber que Cristo vive em você. O seu testemunho se baseia em Cristo dentro de você. Você é um homem bom, você é um homem justo? Sim, mas isso não é qualidade sua, é de Cristo que habita em você. Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado por Deus, ele é formado na disciplina, na comunhão. Todos os dias, eu vou ler a Bíblia 15 capítulos hoje, mas amanhã você não vai ler um. Não é isso, você ter um caráter aprovado por Deus. O caráter que vem com a aprovação de Deus é na comunhão, é dia após dia. Cabe ao seu dia, cada dia o seu mal. A cada dia você precisa vencer as tentações, vencer as tribulações, vencer as distrações e se concentrar no Senhor. Irmãos, nós precisamos ter constância. A chave de um caráter aprovado é a constância. E é isso para que nós vivamos de maneira digna do Senhor e em tudo nós possamos agradá-lo. Existem alguns locais essenciais para você ter seu caráter formado. Eu separei 3 locais. Esses locais são indispensáveis para você que quer ter seu caráter formado por Deus. E o primeiro lugar, vocês podem achar até estranho, um lugar, esse vai ser o lugar? O primeiro lugar que forma o seu caráter é a mesa. Mas, por que a mesa? A mesa, ela é um ambiente de comunhão, igualdade e liberação de destinos. Salmos 23:5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, unge a minha cabeça com o teu óleo e o meu cálice transborda. É na mesa que destinos são afirmados. Em Lucas, Jesus se assenta com os seus discípulos à mesa para ceiar com eles. Uma única vez, e até hoje ele aguarda ansiosamente esse dia para cear conosco quando ele voltar. Jesus escolheu a mesa como um lugar de intimidade. Para nós termos um caráter aprovado em Deus, nós precisamos ser íntimos de Deus. Eu fico me perguntando, vou usar aqui o exemplo do pastor Tiago e a Lorena, são casados. Como eles vão ser bons um para o outro? Como eles vão andar junto se não tem intimidade? Se ele não conversa, se ele não olha? Fico pensando tá lá o pastor Tiago e a Lorena na casa deles. O pastor Tiago acorda, sai de casa, faz tudo, volta, não fala um bom dia com a Lorena, não dá um oi para a Lorena, e vice-versa, a Lorena fica atarefada com as coisas da casa, não olha para o pastor Tiago. Agora vamos trazer isso para nós. Quantas vezes nós acordamos, mexemos no celular, arrumamos a casa, vamos trabalhar, voltamos do trabalho e nem sequer, bom dia Deus, obrigado Deus por eu ter acordado. A mesa, ela é um lugar de intimidade para todos. Deus não faz acepção de pessoas. A mesa, ela nos mostra e evidencia isso. Por isso que a Bíblia, ela nos alerta para não assentar em qualquer mesa. A palavra do Senhor nos diz para que nós não andemos segundo o conselho dos ímpios e não possamos nos misturar com o pecado assentando à mesa dos escarnecedores. A mesa, ela nos revela de maneira espontânea quem nós somos. Foi na mesa que Judas Iscariote beijou Jesus. Foi na mesa que ele teve o seu caráter transformado. Ele teve o seu caráter revelado. É na mesa que o nosso caráter é exposto e as outras pessoas também conseguem ver. Quando você pensa que não tem ninguém te vendo, é ali que o seu caráter é revelado. Na mesa, todos nós somos iguais.
não existe o maior ou menor. Já reparou que tem gente, quando senta numa cadeira, fica até com o pé balançando, porque não consegue encostar no chão? Já tem outras pessoas que até esticam a perna para não ficar com a perna dobrada. Porém, quando elas estão assentadas à mesa, elas comem, bebem e desfrutam de tudo que nela tem, porque na mesa todos são iguais. É na mesa que muitas vezes o perdão é liberado. Eu fico me perguntando, o que de diferente acontecia antigamente e não acontece nos dias de hoje? É raro você ver uma casa que tem uma mesa. Onde as pessoas vão para comer? Tem jovem que já nem tem comunhão mais com seus pais, porque pega a comida e vai comer onde? No quarto. O pai já não tem comunhão com o seu filho e com a sua esposa, porque vai sentar para comer, vai sentar lá meio-dia, senta na frente da TV e vai assistir Globo Esporte. A mãe vai sentar em algum lugar, se afasta, não conversa, porque não tem comunhão, falta de uma mesa. Às vezes, nós não reparamos isso, mas a falta de comunhão tem alimentado e deixado pessoas angustiadas. Quantas pessoas que eu tenho certeza que não queriam ter uma oportunidade com o ente querido que perdeu, uma oportunidade de assentar à mesa e falar: eu te amo, você é especial para mim, você é importante para mim. Até quando nós vamos permitir isso acontecer com a gente? Eu lembro que eu nunca fui tão próximo do meu pai quanto eu gostaria. Ele errou em algumas coisas, eu errei em algumas coisas, eu estava na igreja, ele não, e Deus me mostrou que eu tenho que ser o amor. Eles não conhecem a Jesus, conhecem, mas se afastaram. Eles não estão em Jesus hoje. Eles vão ver Jesus em quem? É na minha mãe que não está na igreja? É no meu pai que não está na igreja? Não, é em quem? É em mim. Então, muitas vezes, quem tem que chegar e falar: eu te amo, você é importante para mim? Sou eu. Eu não entendia isso, até que eu deixei o Espírito Santo trabalhar na comunhão da onde? Na mesa. Foi na mesa que eu aprendi a conversar com meus pais. Hoje, eu tenho a certeza que eu consegui liberar o perdão. Antes, eu não conseguia sequer tocar no nome do meu pai sem chorar. Quantas vezes o pastor Tiago, o João e muitas outras pessoas aqui da igreja já me ajudaram sobre isso? Quantas vezes eu já não fui ferido e achava que estava bem, mas eu falava: você quer crescer? Libera o perdão. Você quer crescer? Libera perdão. Quer frutificar? Libera perdão. Mas não, Deus, eu já perdoei. Chegava em casa, nem olhava para o meu pai. Não, eu não tenho nada no meu coração. Meu pai estava na sala, eu estava no quarto. Meu pai estava na cozinha, eu estava na varanda. Nunca conseguíamos ficar no mesmo local. Até que um dia, eu permiti o Espírito Santo trabalhar no meu caráter. Porque a mudança, quando nós realmente queremos a mudança, quem tem que mudar somos nós. A iniciativa de mudança tem que partir de você, não é do outro. Você quer que ele seja educado com você? Seja educado com ele. Você quer que ele te dê bom dia? Dê bom dia para ele. Você quer que ele te abrace? Vai e abraça ele. É assim que um caráter é transformado e aprovado por Deus. O segundo lugar de formação de um caráter, pode parecer que não, mas é o Getsemane. O que é o Getsemane? O Getsemane é o lugar de provação, mas de consagração de propósitos. É no Getsemane que a gente percebe o quanto somos fracos por causa do peso do nosso chamado. É no Getsemane que a gente consegue ver uma parte daquilo que Deus preparou para nós. É no Getsemane que você vê aqueles que lutam suas batalhas. É no Getsemane, o lugar de teste, que você consegue perceber o peso do seu chamado. É no Getsemane que esse peso é manifesto. E por que no Getsemane? Porque nem todos que caminham com você estão preparados para o peso do seu chamado. Jesus tinha 12 discípulos, mas sabe quantos que ele levou para o Getsemane? 3. Jesus levou os 3, porque ele estava mostrando que não é sobre somente estar junto, é sobre você realmente ser íntimo, é você chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram,
É fácil eu chegar aqui e rir pro João, e na hora que ele estiver chorando lá, não, olha lá, ele tá chorando, que legal. É fácil você chegar na frente, abraçar e por costa, ó, pá. É fácil. Nem todos que andam com você vão aguentar o peso do seu chamado. É no Getsemane que você descobre aqueles que realmente estão do seu lado. Eu tenho certeza, estou olhando aqui para a Natália, eu vejo ela aqui. Foi quando ela estava na UTI que ela viu com quem ela podia contar. Às vezes não foi com familiar, às vezes não foi com um amigo que ela achava que estava perto. Foi com alguém que ela nunca imaginou, mas estava lá, porque é Deus que nos sustenta. Às vezes nós pensamos, não, meu pai é rico, meu pai tem dinheiro, ele vai me ajudar. Deus mostra para você, não vai não. É quem você menos espera que Deus levanta para te ajudar. E sabe onde que você descobre isso? No Getsemane. É quando você está passando pela aprovação que você descobre aqueles que Deus levantou para estar com vocês. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. O nosso caráter é moldado no Getsemane, pois não é sobre nós que suportamos o Getsemane. Nós não alcançamos o nosso propósito somente por nós, mas sim por Cristo. No Getsemane vai nascer o pensamento de você querer desistir. Vai nascer a vontade de você pensar, não, eu não quero. Porém, é nele que o seu propósito é consagrado ao Senhor. É nele que a vontade de Deus é feita. Jesus disse assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele pensou, porém, ele logo completa, dizendo: mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele não quis desistir por fraqueza, mas sim porque ele sentia o peso daquilo que ele iria fazer. Será que você reconhece o peso das almas que Deus colocou em suas mãos? Será que você sabe realmente se as pessoas que caminham com você vão ser salvas? Porque você tem que ser luz. Você foi chamado para ser luz. Você é o diferencial dessa terra. Será mesmo que no grande dia Deus vai poder chegar para você e falar assim: Tiago, cadê as 15 mil almas que eu coloquei na sua mão para você evangelizar? João, cadê as 20 mil que eu coloquei para você evangelizar? O João vai falar assim: uai Deus, mas eu fui pai do Lucas. Exatamente, eu queria que você ensinasse o seu filho, e o seu filho iria tocar essas 20 mil pessoas. Irmãos, é no Getsemane que nós percebemos o peso do nosso chamado. 1 Pedro 5:10 diz assim: depois de terem sofrido um pouco, Ele mesmo os restaurará. O Getsemane pode parecer sim um local de dor, porém Jesus mesmo nos mostrou, Ele sim passou por aflições, porém depois de 3 dias Ele ressuscitou e está vivo até hoje. E o que eu falo para vocês é: esse momento que você está passando não é eterno, não é para sempre. Essa dificuldade, esse teste não é para sempre. A palavra do Senhor diz que a provação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. É perseverar. E o que é perseverar? É você continuar mesmo sem aguentar. É você se manter firme mesmo querendo retroceder. É você erguer os seus olhos para o monte e saber que é de lá que vem o seu socorro. O que parece ser algo que vai te quebrar e te destruir é, na verdade, aquilo que parece que é para te quebrar, na realidade é um molde para te fazer crescer. Eu fico pensando às vezes que Deus, Ele é um jardineiro, porque várias vezes Ele nos mostra na sua palavra mesmo que nós somos como ramos, como árvores frutíferas em meio a ribeiros de água. Então vamos pensar que Jesus é um jardineiro. Você já viu um jardineiro cortar uma planta para matar ela?
Você já viu um jardineiro tirar totalmente a raiz somente para matar uma planta que ele sabe que tem futuro? Não, e é assim, você simplesmente está sendo podado. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ia falar criança quando eu era mais jovem, mas quando eu era mais novo, pequeno, e eu, desde os meus 12 anos, eu passei a frequentar mais a igreja, só que eu não entendia muitas coisas, porque para uma criança, para um adolescente, às vezes realmente não é fácil você estar na igreja e conciliar com as coisas do mundo. Eu tive amigos que diziam ser meus amigos e não eram, e me levavam para as más influências. E eu lembro até hoje que chegava o pastor Tiago, Poliana, Samanta e Cheginéia. Hugo, cuidado com o que você veste, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta. Ah, mas eu só repostei. Cuidado com o que você faz. Nós somos uma carta aberta para todos. Todos. Você já parou para pensar que pode ter uma pessoa que usa você, que espera um erro seu para te usar de exemplo? Eu me peguei pensando nisso e falei, e tipo assim, eu vi que eu estava errado. O João é o meu líder de louvor e ele já falou pra gente que não é autorizado subir com roupa clara no altar. Quantas vezes ele já teve que falar a mesma coisa comigo, de não subir com roupa clara pro altar? Eu não falava com ele, mas o que vinha na minha cabeça? Uai, mas o pastor Luiz sobe com roupa branca pro altar? Muitas vezes a gente não percebe, mas as pessoas esperam isso aqui de você errar, para te usar como exemplo. Uai, mas o João postou música mundana nos stories, eu não vou poder postar, não? Ah, mas tal pessoa está postando foto de biquíni, sem camisa, eu não posso, não? E ele fala que é cristão, e eu não vou poder? Cuidado, cuidado. Aquilo que vem para te podar é para te fazer crescer, não é para te matar. Na época, eu não entendia, eu falava, não, é perseguição. Esse povo não gosta de mim, não. A Poliana, não, é alguma coisa contra mim, eles não gostam de mim, não. Não sei o que está acontecendo. Eu não me imaginava, 3, 4 anos atrás, que eu estaria aqui hoje, pregando para vocês. Eu não imaginava, eu fico pensando, imagina, se eu tivesse desistido lá atrás. Imagina, se eu não tivesse seguido os conselhos das pessoas que Deus separou para me aconselhar. Será que o meu caráter hoje poderia sequer estar em teste para ser aprovado por Deus? Será que eu poderia estar aqui hoje? Irmãos, nada que acontece com você é para te matar. A própria palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda no Getsemane, Deus nos mostra sobre ser forte e corajoso. E ser corajoso não é você não ter medo, não é você não parar, é sim você permanecer, mesmo quando está doendo. Você ser corajoso é mesmo você caindo, se levantar. Não é sobre quantas vezes você cai, mas sim sobre quantas vezes você vai se levantar. A mesa, ela revela o seu caráter. O Getsemane fortalece o seu caráter. Terceiro lugar, que você tem o seu caráter aprovado por Deus: a cruz. A chamada graça imerecida. Ele vai cantar o hino rapidinho, e assim que ele terminar, eu acho que só pelo hino vocês vão conseguir entender o que é ser aprovado pela graça. Mas escuta aí. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu.
Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Isso é graça. Isso é a graça imerecida. Quem disse que eu merecia isso? Quem disse que você merecia isso? Realmente, nós não somos dignos daquilo que Deus fez por nós. Porém, Ele nos ama. E por amor, Ele se entregou em nosso lugar. Essa é a graça. E por que a graça, Hugo? O que a graça tem a ver com o meu caráter? O seu caráter, ele só pode ser colocado em teste por causa da graça. Porque não é por você, é por causa dele. Você só é cogitado para ter um caráter aprovado por causa dessa graça. Porque nós não somos nada se não for Jesus. Nós não somos nada se não for por Ele. E é essa graça que tem que prevalecer em nós. Se eu fosse ficar falando de cruz aqui, a gente poderia ficar aqui tranquilamente até domingo, até terça, quinta, domingo. Mas preciso ser rápido, porque daqui a pouco já acaba o culto. O que é a cruz? O que é essa chamada graça? Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E isso não é você carregar a sua cruz sozinho, porque você não vai estar carregando a sua cruz por causa do seu pecado. Não, o seu pecado já foi entregue na cruz por causa de Jesus. A cruz de Cristo transforma o peso em descanso. Isso é graça. Até Jesus, como homem, num certo momento, entre onde ele estava lá com os sacerdotes, até o Gólgota, ele precisou ser ajudado. Deus escolheu Simão Cirineu para ajudar Jesus. Obrigou, né? Simão Cirineu, ele passava, os soldados falaram: não, você vai ajudar, mas eu preciso ir lá para a festa da propiciação lá, porque eu preciso ir lá, eu preciso que pinga um sangue em mim, eu preciso disso. Não, você vai ajudar ele. Jesus, caído, Simão Cirineu ajuda ele. Jesus passa o braço, ele levanta e eles caminham em direção ao Gólgota. Simão Cirineu se acha perdido, por quê? A roupa dele estava manchada de sangue, e para você poder participar disso, não podia sequer ter uma sujeira. Eles iam, chegava o sacerdote, mergulhava tipo um pincel no sangue do cordeiro e jogava, tipo aspersão. E um pingo sequer que pingava significava que você estava livre dos seus pecados, que ali Deus tinha escolhido você para ser perdoado. Simão Cirineu ficou preocupado, falou: uai, agora eu não posso entrar lá, estou encharcado com o sangue. Ele não imaginava que o sangue que estava nele era o sangue do Cordeiro Santo, aquele que foi levado mudo ao matadouro. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em João 19:30, Jesus diz: tetelestai. O que significa isso, Hugo? Está consumado. Ali, naquela cruz, o meu e o seu pecado, aquilo que fazia separação entre nós e Deus, foi rasgado, de cima a baixo. O preço já foi pago, e agora você não carrega a sua cruz para se livrar dos seus pecados. Você carrega a sua cruz para responder a essa graça que Jesus te deu. Você carrega essa cruz para mostrar: Jesus, o Senhor morreu por mim, então já não sou eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. É assim que o seu caráter é aprovado por Deus. A cruz, ela tira o por que comigo, Deus? Por que essas coisas acontecem só comigo? Irmãos,
a cruz ela nos mostra que o mundo não gira em torno de você. Ah, por que só comigo acontece isso? A luz de casa queimou. Por que só acontece isso comigo? Meu carro estragou. Você não é o protagonista da história chamada vida. Não é sobre você. Essa história não gira em torno do seu próprio umbigo. É sobre Jesus. A cruz, ela nos mostra que nós não somos o protagonista. Hebreus 12:2 diz assim: fixemos os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. A graça, ela produz o caráter e aprova o caráter. Ela é o começo do caráter e o fim do caráter. Porque a graça, ela ensina, corrige, disciplina e liberta. A graça, ela não é a permissão para você pecar. Ela não te libera para pecar. Ela te dá força para vencer o seu pecado. E eu lembro que quando eu escutei isso, era a Bruna que estava pregando e eu falei: cara, isso parece com a minha palavra. Eu estava sentado aqui onde João Gustavo estava e eu comecei a escrever. E na minha cabeça eu fico preocupado. Nossa, o pregador está pregando, ele vai achar que eu estou fazendo descaso da palavra. Vai falar que eu estou mexendo no celular à toa. Mas eu estava dentro de mim: não, eu preciso escrever isso. Eu tenho que falar. E ela falou desse jeito: a graça não é a permissão para você pecar, mas sim a força para você vencê-lo. Primeiro, Deus nos aceita pela graça. Depois Ele nos transforma pelo caráter. Efésios 2:8 diz: somos salvos pela graça e não por obras. Tudo começa e termina na graça. Deus usa essa graça imerecida para nos sustentar enquanto Ele nos molda. Você acha que quando você está passando pelo Getsemane, você está passando por ele sozinho? Não, a graça estava lá. Você acha que quando você está querendo liberar o perdão para o seu pai, você está lá sozinho? Não, a graça está lá. A palavra do Senhor disse, se eu não me engano, para Natanael, quando ele estava debaixo de uma figueira, ele fala: Jesus, não esconda de mim o teu rosto. Passa um tempo, eu acho que foi Pedro que levou ele para se encontrar com Jesus. Ele chega na frente de Jesus, Jesus vira para ele e fala: eu não escondi o meu rosto de você. E ele fica preocupado: uai, foi Pedro que você falou isso para Jesus, você falou para Jesus. Aí ele vira e fala assim: eu nem conversei com ele. Jesus, Ele está com você em todos os momentos. Ele não te abandona. Deus, Ele usa a graça. E a graça não é você ser ou parecer santo. É Cristo ser formado dentro de você. Aqui na igreja não existe um monte de santo. Ah, eu não peco. Ah, eu sou santo, eu não preciso disso. Eu vou para a igreja porque eu sou santo. O povo lá fora olha pra gente e fala: não, lá o santão lá, ó, eles acham que eles não pecam não, só sabem julgar. Não é isso. Na realidade é totalmente o contrário. Nós somos tão miseráveis que nós sabemos que nós temos que estar aqui todos os dias para pelo menos conseguir alcançar a Cristo. O nosso caráter, ele é formado nesses três ambientes. Na mesa, o seu caráter é revelado. No Getsemane, o seu caráter é fortalecido, é moldado. Na cruz, o seu caráter é gerado e aprovado pela graça. Antes da cruz, nós éramos condenados por causa do nosso pecado, e mesmo sem merecer, porque isso é a graça imerecida. Nós não merecemos nada do que Cristo fez por nós, e é por causa dele que nós somos livres. A graça, ela está conosco. Mas, todavia, o que nós temos feito? Muitas vezes, nós temos nos misturado com o pecado. Eu não sei se você sabe. Nossa, eu vou até tomar água, vou fazer igual o pastor Thiago. Eu não sei se você sabe, mas quando você se mistura com o seu pecado, quando você aceita o seu pecado, é o mesmo que você olhar para a cruz e falar: o Senhor não é o suficiente. Quando você caminha com o seu pecado e vive com ele, aceitando ele, você fala: meu prazer não vem só do Senhor, o que o Senhor fez não é o suficiente para mim. Aquilo que o Senhor se entregou, aquilo que o Senhor fez, tudo que o Senhor passou, não é o suficiente para mim. Por isso que eu peco,
Por isso que eu me misturo com outros deuses. Por isso que eu busco prazeres na internet. Por isso que eu busco outras coisas, os prazeres deste mundo. Porque aquilo que o Senhor fez não é o suficiente. Quando você procura se satisfazer em outras coisas, é isso que você demonstra para Cristo. Tito 3,4 fala assim: mas quando da parte de Deus, o nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor, não por nossos atos de justiça, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pela cruz nós recebemos a graça e fomos perdoados. O nosso caráter é aprovado pela graça. O nosso caráter é transformado pela graça. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois estes serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois estes herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois estes serão fartos. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. O caráter, ele é aprovado por Deus, quando nós caminhamos segundo a palavra. A Bíblia nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como eu vou andar em santidade, em comunhão, sem estar alinhado com a palavra? Como eu vou agradar a Deus, ter um caráter aprovado, sem caminhar na palavra? Eu fico me perguntando, se eu não conheço a palavra, eu não caminho com Jesus, porque quem é o caminho? A própria Bíblia nos diz que Ele é o caminho, e para eu ser aprovado, eu preciso caminhar nele. Irmãos, nós vamos conseguir enxergar as coisas da maneira correta quando nós agradarmos a Deus. O nosso caráter, ele não vai mudar de um dia para o outro. Às vezes você chegou aqui realmente, eu apanhei quando eu estava montando essa palavra, porque eu começava a olhar e eu falava: Deus, meu caráter não está nem perto, não pode nem ser testado, que se for pesado vai ser achado em falta, se for pesado vai ser achado em falta, eu tenho certeza, Deus. Então, Pai, que a tua misericórdia possa caminhar comigo e me ajudar, porque eu preciso de ti. A Bíblia nos fala que o nosso caráter, ele não vai mudar de um dia para o outro. São pequenas coisas que nos transformam. A caminhada com Deus não se baseia em grandes feitos, se baseia nas pequenas coisas. Deus nos testa nas pequenas coisas. Nós podemos chamar isso de o teste das pequenas coisas. Nós aprendemos 3 lugares essenciais para a formação do nosso caráter. Vocês lembram quais são? Primeiro, mesa. Segundo, Getsemane. Terceiro, cruz. Mesa, Getsemane e cruz. Nós temos diversos exemplos de como Deus trabalha com pequenas coisas. Eu resolvi pegar aqui um pouco da ciência para aqueles que são incrédulos. Acredito que não tem aqui. Eu resolvi pegar um pouco da ciência só para vocês entenderem. Quantos aqui, vou fazer uma pergunta para vocês, quantos aqui hoje, quando acordou, agradeceu a Deus por fazer isso aqui? Quantos agradeceram a Deus? Glória a Deus por isso. Você sabe como que é feito isso aqui? De acordo com a biologia e a ciência? Como que você inspira e expira e isso leva o oxigênio para todo o seu corpo? Você sabe como é feito isso? Existe uma coisa muito pequena dentro do nosso pulmão, chamado alvéolo pulmonar. O ar, ele entra e desce pela traqueia, que se divide em 2 brônquios. Vamos pensar aqui como se fosse uma árvore. Tem a árvore, é a traqueia. Desceu para as raízes, são os brônquios. Essas raízes mais grossas que saem direto do tronco, se dividem em mais outras raízes pequenas. São chamadas pela biologia de bronquiolos. E esses, por sua vez, terminam em minúsculos, muito pequenos,
alvéolos pulmonares. O que são esses alvéolos pulmonares? São sacos de ar, por onde o oxigênio, do ar que nós respiramos, ele entra e há uma troca gasosa com o dióxido de carbono que sai do nosso corpo pelo sangue. O que acontece? Nós respiramos, o ar entra, passa por todos esses locais que eu falei com você, chegando nos alvéolos pulmonares, ele faz a troca, onde o nosso sangue pega o oxigênio e devolve o carbono. Então, quando nós respiramos, oxigênio, soltamos carbono. E você pode se perguntar, uai, por que você está explicando isso do nada? Porque muitas vezes nós preocupamos demais com as coisas grandes desse mundo e nós não vemos as pequenas. Olha o trabalho inteiro que o seu corpo faz para você fazer. Olha todo um processo que o seu corpo tem que trabalhar e fazer para você ver isso aqui. Você sabe quantos microneurônios e nervos precisam se mexer para você fazer isso aqui? Eu tenho certeza que tem pessoas hoje que estão paralisadas numa cama que queriam fazer isso aqui. E hoje você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque Ele te permitiu isso. Quantos de nós não murmuramos pelas coisas grandes que nós temos? Como assim? Eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro. E esquecemos de agradecer a Deus por simplesmente fazer isso aqui, ó. Acordei. Quantas pessoas deitaram hoje e já não acordaram mais? Eu mostrei para vocês aqui a complexidade de uma simples respiração, que muitas vezes nós não percebemos. Deus, Ele prova o nosso caráter nessas pequenas coisas. Quando ninguém está vendo, Ele te vê. Quando você acha que ninguém pode olhar para você, Ele te vê. Davi foi escolhido no pasto depois de ter sido provado no secreto. Deus, Ele observa como nós obedecemos às pequenas coisas. Me explica isso aí, Hugo. Deus falou, um exemplo, para eu não comer chiclete. Nossa, mas chiclete? Deus falou para eu parar de ouvir música mundana. Nossa, mas só música mundana? Deus falou para eu parar de usar camiseta aberta. Uai, mas é só uma camiseta. O que tem a ver? É o teste das pequenas coisas. Como nós reagimos quando nós ouvimos estas coisas de Deus. Eu não quero mais que você faça tal coisa. Eu não quero que você fale uma mentira. Uma mentira pequenininha, Deus. Pequenininha. Não é não. Irmãos, Deus nos testa quando ninguém está vendo. E aqui, na hora que eu estava montando essa palavra, Ele me trouxe um exemplo, a limpeza. Quem que vê as pessoas que vêm fazer limpeza na igreja? Mas toda terça, quinta e domingo você está aqui e você vê que o chão está brilhando, que as cadeiras estão limpas, que o ar aqui já é diferente. Por quê? Porque tem pessoas que cuidam. As pequenas decisões que nós tomamos, elas realmente refletem na nossa vida. As pequenas, você pode pensar que não, mas a maneira de você se vestir pode mudar as coisas que acontecem com você. Simplesmente, não, vou vestir um terno e vou ir para algum lugar. Agora eu vou colocar aquelas camisas, vou meter um bonezão, aquelas calças cagadas e vou para esse mesmo lugar. As pessoas vão te tratar de maneira diferente, porque você demonstra quem você é por pequenas coisas. Quando você escolhe dizer a verdade, ao invés de uma mentira, por mais que ele seja pequena. O nosso caráter é aprovado quando nós escolhemos obedecer. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Muitas vezes a gente espera grandes missões de Deus. Não, eu vou pregar lá na Arábia, eu vou pregar lá na África. Mas às vezes, o que Deus quer que você faça? Perdoa esse irmão que te feriu há muito tempo. Honra aí as suas autoridades, os seus pastores, os seus líderes. Sirva sem querer algo em troca. Às vezes Deus está querendo só que você faça isso aqui, ó. Tá sujo, limpei. Nossa, mas ninguém me viu, Deus. Não, eu limpei. Deus não está esperando grandes coisas de você. Às vezes Ele te prova nas pequenas. E muitas dessas vezes nós somos reprovados, porque as coisas pequenas passam desapercebido. Como nós fortalecemos o nosso chamado? Romanos 5,3 diz assim: não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação
produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Colossenses 1:10 diz assim: vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo o agradem, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Em Mateus 25 é relatado um servo que serviu a Jesus no pouco, e ele foi colocado no muito. Irmãos, que a partir de hoje, pela graça infinita misericórdia do Senhor, nós possamos ter o nosso caráter aprovado por Deus, porque tudo já está pronto. Nós temos a Jesus, ou seja, temos tudo em Cristo, e em Cristo o nosso caráter é aprovado. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de mais nada. Gostaria que vocês se colocassem sobre os seus pés. Vamos adorar o Senhor, irmãos. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, hoje nós aprendemos, Jesus, como ter o nosso caráter aprovado pelo Senhor. Nós sabemos que não é por nossa força, não é por nossa vontade, mas é pela graça imerecida do Senhor. Pai, que essa graça nos constranja a mudar, e mudar verdadeiramente, com disciplina, constância e comunhão com o Senhor. Que nós, Pai, venhamos a aprender com a Tua palavra e honrar o Teu santo nome. Que nós, Pai, venhamos a entender que não precisamos de mais nada, porque tudo o Senhor já fez. Espírito Santo, que o Senhor possa ver em nós verdadeiros adoradores, que o adoram não só da boca para fora, mas em espírito e em verdade, Pai. Porque a Tua cruz, ela nos revela quem nós somos, mas também nos mostra quem Tu és. Pelo Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós somos salvos pelo Senhor, por Tua graça, tudo isso por amor. Hoje nós somos livres, porque o Senhor se entregou. Então, Pai, eu declaro que já não seremos nós que vamos viver, mas que será o Senhor, porque por aquilo que o Senhor fez, nós fomos sarados. Que não sejamos mais nós, mas o Senhor. Sou livre, eu sou livre, e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declaro novamente que você é livre, e eu sou livre. Eu sou livre, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Vamos, irmãos, agora declare com todas as suas forças.
que eu sou livre. Eu sou. Aleluia! E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Levante suas mãos, irmãos. Nós vamos para a nossa casa, Pai. Que o Senhor possa nos levar em segurança da mesma maneira que o Senhor nos trouxe. E que a sua graça, Pai, não seja somente para conosco, mas seja refletida para as pessoas que olharem para nós. Que elas possam ver o Senhor, Pai. Que nós possamos levar o Senhor para as outras pessoas, Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas aguardam ansiosamente pela manifestação dos filhos do Senhor. Então, Pai, que nós venhamos manifestar essa graça. No 3, irmãos. 1, 2, 3. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça flui.